Muito boa noite, eu sou o Jonathan Herman e esse é mais um bate-bola esportivo aqui na TV Direta, nesta sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Tem bastante coisa pra gente poder falar de futebol. Tem Libertadores, Corinthians venceu, mas não conseguiu classificar. Agora então vai jogar a Copa Sul-Americana. Tem também Seleção Brasileira, a seleção que tem 2 jogos dificílimos nessas duas rodadas, essas próximas 2 rodadas das eliminatórias. Então enfrenta a equipe da Colômbia e também da Argentina, o bicho vai pegar. E tem também a grande final do Campeonato Paulista, primeiro jogo já neste domingo, entre Palmeiras e Corinthians, o derby paulista. O bicho vai pegar, já tem os árbitros também, que já tá dando o que falar. E a gente vai trazer isso tudo para você agora, confere aí. Começando então o programa de hoje, a gente vai trazer o nosso convidado, Dudu. Ele que já participou com a gente uma vez. E aí, Dudu, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo certo, meu irmão? Tudo certo, meu amigo. Vamos lá, muita coisa pra gente falar nessa sexta-feira à noite. Boa noite a todos. Vamos lá, falar de Libertadores, eliminatórias, final do Paulista, já definidos os confrontos, os árbitros, tudo decidido. Vamos falar da Libertadores, eliminação do Corinthians, né, pro Barcelona de Guayaquil. O Corinthians até que tentou, né, buscar a classificação, mas infelizmente a torcida corintiana foi eliminada aí na fase eliminatória da Libertadores pela 3ª vez. É a equipe com mais eliminação entre os brasileiros e cai tentando mais uma vez encaixar a classificação. Da outra vez tinha até perdido para o Guarani do Paraguai lá atrás. Já são algumas coisas colecionadas pelo Corinthians aí no torneio sul-americano. Não é muita cara do Corinthians pelo jeito. Galera, com certeza a gente vai falar bastante sobre isso. Começando então, Dudu, vamos falar então de Libertadores. O Bahia passou, então, dos 2 brasileiros que estavam, né, nessa pré-Libertadores, nessa 3ª fase da Libertadores. O Bahia conseguiu passar, né, para agora por 1-0 vencendo a equipe do Boston River, e aí o Bahia conseguiu essa classificação. Já o Corinthians não conseguiu, não fez um bom jogo. Assim, ao meu ver, primeiro jogo horrível do Corinthians, segundo jogo eu acho que poderia mais. Na minha opinião, o time, não sei se vai concordar, Dudu, mas assim, o Corinthians teve 24 finalizações, mas apenas 7 foi no gol. Eu acho que para um time que precisa ganhar, não era só ganhar, né? Era ter que fazer bastante gol, se a gente for ver. Então, assim, fez 2. Eu acho que se o Corinthians tivesse acertado mais o alvo, feito a pressão que fez nos últimos 10, 15 minutos ali da partida, eu acredito que o Corinthians conseguiria passar. Desde os 17 minutos do primeiro tempo, o Corinthians com 1 a mais. Então eu acho que faltou um pouco mais essa pressão e finalização durante a partida, né, Dudu? Faltou aquela palavrinha mágica no futebol hoje em dia, faltou intensidade, faltou pegada ali no meio campo. Eu acho que também o treinador corintiano errou na escalação, não deveria ter entrado com o primeiro volante, depois ele até tira o Raniel e coloca o Romero, mas aí ele já tinha perdido praticamente o primeiro tempo inteiro. Isso custou um tempo para o Corinthians, poderia ter entrado com uma formação mais ofensiva, um time ser mais proativo para o ataque. Ele demorou a perceber isso, devia ter percebido antes de começar o jogo. E o Corinthians pecou mesmo pelo primeiro jogo horrível que fez em Guayaquil. Às vezes a Libertadores muitas vezes paga por isso. Às vezes um jogo que você faz mal, até um tempo, você acaba sendo eliminado por uma bobeira. E o Corinthians, se tivesse feito um pouco melhor, um primeiro jogo um pouco melhor, teria tudo para classificar. Porque apesar de ter tido uma certa dificuldade, controlou o jogo, apesar que com a mais poderia ter sido mais agressivo. Com certeza, Dudu. Acho que faltou isso. Acho que no final da partida, né, até os torcedores corintianos acabaram aplaudindo, reconhecendo essa garra, essa, né, raça dos jogadores. Mas para mim, eu acho que é o mínimo, né? É o mínimo que deveria ter, como tiveram, principalmente pelo o péssimo primeiro jogo que tiveram, né, Dudu? E aí o time não, assim, fez um primeiro jogo horrível, que poderia ter perdido demais, né? Foi 3-0, até ficou barato pro Corinthians no primeiro jogo lá. E aí vem pra cá, eu acho que, na minha opinião, eu acho que só faltou um pouco mais essa intensidade na finalização, porque raça não faltou. Isso aí realmente a gente viu o jogo, todo mundo dando carrinho, todo mundo brigando pela bola, não deixando passar. Mas eu acho que faltou essa pressão para fazer o gol, né, Dudu? Porque 24 finalizações no jogo é bastante, claro, não é pouco. Mas eu acho que só acertar só 7 no alvo é muito pouco, Dudu. Dá 29% de acerto. Então, assim,
para um time com bons jogadores igual o Corinthians tem, eu acho que é muito pouco, né? A gente tem, acho que faltou mais do Yuri Alberto, a bola chegar mais nele, faltou do Memphis, principalmente, eu acho que pelo salário, pela badalação que o Memphis chega, eu acho que a torcida esperava muito mais dele, né, Dudu? Principalmente nessa fase de Libertadores, né? Sim, o time lutou tanto, deu uma arrancada tão espetacular ano passado, que estava brigando para não cair, quando veio conseguiu dar uma arrancada, e afinal de contas, se a gente for ver no frio mesmo, não adiantou de nada, porque era melhor ter ficado pela vaga na Sul-Americana. Lutou tanto para chegar na pré-Libertadores e não adiantou nada. E ter a torcida reconhecer garra não é mais que obrigação, você está jogando uma Libertadores. Se você não tem vontade de jogar uma Libertadores, você está fazendo outra coisa, vai fazer outra coisa na vida, não vai ser jogador de futebol, porque a Libertadores você tem que dar tudo que você tem, mais um pouco. É a mínima obrigação para um time grande como o Corinthians ter garra. E eu acho que o Corinthians pecou mesmo é a questão de ter sido mais organizado no primeiro jogo e o treinador ter sido um pouco covarde no começo da partida, agora nessa segunda partida, que eu acho que ele deveria ter sido um pouco mais ofensivo. Talvez o Corinthians tivesse sido um pouco mais ofensivo e um pouco mais agressivo na questão de sem bola, e com a bola o Corinthians teria uma chance melhor, tanto que foi fazer o primeiro gol só no finalzinho do primeiro tempo, né? O que pecou, faltou um pouquinho. Com certeza, Dudu. Só pra gente fechar essa parte, você acha que o Corinthians agora chega como um dos favoritos na Sul-Americana ou é melhor esperar? É melhor esperar pra gente ver, porque tem a ver também com a final do Paulista, se pode afetar ou não, se o treinador, se o Ramon Dias vai seguir ou não. Dizem nos bastidores que se o Corinthians for perder o título, ele pode ser demitido. A gente não sabe quem que a diretoria do Corinthians possa trazer, não tem nenhum nome sendo especulado assim, pelo menos não um nome forte por enquanto no mercado, então isso tudo interfere no futuro do Corinthians. Então agora a gente vai falar, Dudu, da seleção brasileira, o Brasil que agora joga na próxima quinta-feira diante da equipe da Colômbia, a forte Colômbia, né? Então tem 2 jogos difíceis. Então na próxima quinta-feira, Colômbia, em casa, o Brasil joga no Mané Garrincha, e depois, lá no estádio do River Plate, a seleção brasileira vai até a Argentina enfrentar as donas da casa, né? Argentina com o Messi e tal. Então 2 jogos difíceis, Dudu. Para você, o que você espera desses 2 jogos da seleção? Porque o Brasil, com o Dorival, ainda não engrenou aquilo que a gente esperava que o Brasil engrenaria com ele, né? Que pelo menos aquilo que ele estava fazendo no São Paulo, todo mundo esperava que ele ia chegar e ia poder ajudar muito a seleção. Mas até agora não foi. Até teve alguns jogos bons, né? Contra a Inglaterra, especialmente o Londres, assim que ele começou, foi um jogo bom. Foi muito bem. E aí depois chega nas eliminatórias, não consegue jogar na Copa América. Então assim, Dudu, o que você acha desses 2 jogos? Já dando um palpite para o pessoal que está em casa. Eu espero 2 jogos dificílimos, não vejo a seleção brasileira favorita em nenhuma delas, mesmo estando contra a Colômbia aqui em casa, não vejo o Brasil como favorito. Vamos tentar ser um pouco otimista, eu acho que ganha da Colômbia de 2-1 e perde da Argentina por 2-0. Também vou, acho que 2 jogos dificílimos do Brasil, principalmente lá na Argentina. A gente sabe que a Argentina é a atual campeã do mundo, é uma seleção muito forte. É bicampeão da Copa América, campeão da Finalíssima, então tá com a moral lá em cima. Tá com a moral e é jogando lá. Talvez se fosse aqui, talvez o Brasil poderia sim vencer e tal. A gente sabe que clássico é clássico. Brasil e Argentina, o bicho sempre pega, mas lá o negócio é diferente, né, Dudu? Então, assim, vamos ver como vai ser e na próxima sexta-feira a gente vai trazer tudo isso para vocês. Dudu, pra gente poder fechar o nosso programa dessa sexta-feira, final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians, Verdão contra Timão, Rafael Claus apita o primeiro jogo, o Candansan apita o segundo jogo na Neoquímica Arena. Primeiro jogo domingo, segundo jogo na próxima quinta, dia 27 ainda, sem ser quinta agora que a seleção brasileira joga, na próxima, então fica aí uns 10, 15 dias aí quase para o segundo jogo. Para você, Dudu, qual é a expectativa desse jogo? Jogo difícil, primeiro jogo então, como a gente falou, no Allianz Parque, segundo jogo na Neoquímica. Mas já visando esse primeiro jogo, com todo mundo ali 100%, para você, quem vence? Só um detalhe, eu quero dar os parabéns à Federação Paulista por ser tão incompetente, né? Marcar o último jogo no dia 27, sendo que o Brasileirão começa no dia 29. Eu quero ver como que eles vão organizar isso daí. A questão do calendário também é importante, tanto que todo mundo vai voltar das eliminatórias. O Palmeiras tem jogadores convocados, o Corinthians também. No primeiro jogo, eu acho que o Palmeiras vence por 1-0 e sai na frente aí. O Palmeiras é o favorito a ganhar o título, principalmente depois desse baque que o Corinthians sofreu pela eliminação da Libertadores, porque, querendo ou não, afeta tanto o psicológico
psicológico dos jogadores quanto a própria a torcida, mas principalmente a confiança dos jogadores, né? Isso acaba, querendo ou não, tendo uma interferência. O Palmeiras conseguiu, apesar de toda a polêmica do clássico, eliminar o São Paulo, e isso dá uma motivada. A chegada do Vitor Roque também, um novo jogador, e pelo que o Palmeiras pagou também dá uma animada. E também parabéns a Leila, porque eu nunca vi uma mulher ser tão boa nos bastidores. Ela dá muito nó em vários presidentes aí, cansa de dar chapéu no Casares, agora deu mais um chapéu aí no presidente do Corinthians e conseguiu colocar o Rafael Claus no primeiro jogo, que, querendo ou não, todo mundo sabe que o Claus é palmeirense e pode dar uma mão aí. Claus palmeirense, que toda a final do Paulista, se bem, né, que o Palmeiras chega à sexta final seguida, então assim, é difícil. O Claus é sim um dos principais árbitros, né, da Federação Paulista. Eu acho até, Dudu, que ele erra menos do que os outros. Ele é um bom árbitro. Então, assim, ele é palmeirense, mas, assim, ele é um dos que erra até menos do que muitos que não é palmeirense. Então, assim, às vezes ele erra até contra ou a favor do Palmeiras, mas eu acho que esse negócio dele ser palmeirense acaba afetando um pouco ainda principalmente na final, né? Mas, enfim, vamos ver como vai ser essa grande final do Campeonato Paulista. Então, entre Palmeiras e Corinthians, o bicho vai pegar. Nas últimas duas edições, assim, que os dois se enfrentaram na final, 2018 deu Corinthians, 2020 deu Palmeiras, e agora 2025 de novo as duas equipes se enfrentam. Vamos ver quem vai vencer. Quem tiver nas redes sociais, comenta aí pra gente saber quem vai ser o grande campeão de 2025 do Campeonato Paulista. Dudu, é um prazer tê-lo aqui com a gente de novo nessa sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Prazer tê-lo aqui com a gente. Espero que volte pra gente poder falar ainda bastante sobre futebol. Tamo junto e até a próxima, Dudu. Um abraço, meu amigo. Uma boa noite a todos aí. Sempre que quiser, estou à disposição. Só chamar. Um abração. Galera, então, para a gente poder fechar essa sexta-feira de bastante futebol, então teve a eliminação do Corinthians na Libertadores, teve também, falando da seleção brasileira, agora na próxima quinta-feira e depois na outra terça, Brasil e Colômbia, Brasil e Argentina. O bicho vai pegar, tem também Palmeiras e Corinthians. Tudo isso hoje, nessa sexta-feira, que você está conferindo o programa de hoje. Tamo junto, até na próxima sexta. Valeu!